Você já parou para pensar que mais importante do que o que você fala é aquilo que você escolhe nunca dizer? Vivemos em um mundo onde falar demais é comum, onde opiniões são lançadas como flechas e onde o excesso de exposição é confundido com autenticidade. Mas e se a verdadeira sabedoria não estivesse em falar, mas em dominar o silêncio, a discrição e a temperança? Segundo a filosofia estoica, uma das mais poderosas tradições de desenvolvimento pessoal, existem princípios que um verdadeiro sábio jamais viola. Princípios que moldam não apenas as palavras que saem da boca, mas principalmente o caráter, a paz interior e a força emocional de quem os pratica. Neste vídeo, você vai descobrir os 12 princípios que um sábio jamais viola, segundo a visão estoica. Cada um deles é um convite à reflexão. Será que você está vivendo de acordo com esses princípios ou está se sabotando sem perceber? Fique comigo até o final, porque não basta ouvir, é preciso internalizar e, principalmente, praticar. E no último princípio, vou compartilhar aquela que considero a chave mestra para transformar não só a sua comunicação, mas a sua vida. Primeiro princípio: o princípio da discrição. Nem tudo precisa ser compartilhado. Vivemos na era da exposição. Fotos, opiniões, conquistas. Tudo compartilhado, tudo exibido, tudo amplificado. Mas o sábio não cede a essa tentação. Ele sabe que a vida não precisa ser um palco iluminado, nem um livro aberto para qualquer um folhear. A filosofia estoica ensina que o excesso de exposição é uma armadilha para o ego e uma vulnerabilidade aberta para quem deseja nos atingir. Nem todos merecem saber tudo sobre você. Nem todos precisam saber onde você está, o que conquistou ou quais são os seus próximos passos. O sábio protege sua privacidade como quem protege um tesouro valioso, não por medo, mas por sabedoria. Como dizia Epicteto, o que depende de você? Apenas os seus pensamentos e ações. O resto não pertence ao seu domínio. Quando você compartilha demais, entrega o controle da sua narrativa para outros. Pense nisso. Quantas vezes você expôs um detalhe da sua vida e depois se arrependeu? Ou quantas vezes percebeu que as pessoas interpretaram mal ou usaram suas informações contra você? O sábio compreende que há uma diferença entre ser transparente e ser indiscreto. Ele escolhe cuidadosamente o que revelar e, principalmente, o que manter em silêncio. Pratique a discrição. Antes de compartilhar, pergunte-se: isso é realmente necessário? Isso protege ou fragiliza a minha paz? A sua vida não precisa ser uma vitrine. Pode ser um jardim silencioso, onde só entra quem merece, quem respeita e quem sabe cuidar. Esse é o primeiro princípio que um sábio jamais viola: a discrição. Segundo princípio, o princípio do silêncio estratégico. Cuidado com o impulso. Este princípio pode até parecer semelhante ao anterior. Afinal, ambos falam sobre não dizer tudo o tempo todo. Mas há uma diferença fundamental. O princípio da discrição fala sobre o que você escolhe compartilhar. Já o silêncio estratégico trata sobre quando você escolhe falar. E principalmente quando escolhe calar, sobretudo nos momentos de impulso. Sabe aquele instante em que a raiva ferve? Ou quando alguém te provoca? Ou quando você se sente obrigado a dar uma opinião, mesmo sem ter refletido? É aí que mora o perigo. Falar no impulso é como lançar uma flecha sem mirar. Pode até acertar, mas as chances de ferir são enormes. O sábio, ao contrário, sabe que o silêncio é uma estratégia, não uma omissão. Como ensinava Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a maneira como reagimos a elas. O sábio não reage. Ele responde, ele respira, ele observa, ele avalia e só então decide se falar é realmente necessário. O silêncio estratégico
é um freio emocional. Ele evita mal-entendidos, arrependimentos e mantém a paz nas relações. Antes de responder automaticamente, o sábio se pergunta: isso que eu quero dizer é útil? Ou é só um reflexo do meu ego ferido? Lembre-se, nem toda provocação merece resposta. Nem toda ofensa merece defesa. Nem toda pergunta merece opinião. Por isso, o segundo princípio que um sábio jamais viola é o do silêncio estratégico. Quando estiver em dúvida, cale-se, porque o silêncio nunca precisou ser justificado. Terceiro princípio, o princípio da confidencialidade. Honre o que lhe é confiado. Poucas coisas dizem tanto sobre o caráter de uma pessoa, quanto a maneira como ela guarda ou trai a confiança que lhe foi depositada. O sábio sabe. Quando alguém compartilha um segredo, entrega muito mais do que uma informação, entrega um pedaço de si. Quebrar essa confiança é como derrubar um castelo de cartas. Pode parecer um gesto pequeno, mas causa um estrago imenso, muitas vezes irreparável. Na filosofia estoica, o autodomínio é uma das maiores virtudes. E isso inclui dominar não apenas os próprios impulsos, mas também a tentação de revelar aquilo que não deve ser revelado. O sábio entende que o que foi contado em confiança não é seu para compartilhar, não é moeda social, não é conteúdo para entretenimento, não é desabafo disfarçado de conversa casual, é um compromisso silencioso. Reflita, quantas vezes você já confiou em alguém e depois descobriu que seu segredo virou assunto entre outros? A dor é profunda e muitas vezes silenciosa. O sábio jamais quer ser a fonte dessa dor. Ele protege o que lhe é confiado como quem guarda um tesouro sagrado. Por isso, ele pratica a confidencialidade com rigor, respeita a confiança alheia, não espalha o que ouviu, não distorce o que foi dito e, principalmente, só fala sobre o que é seu, nunca sobre o que pertence ao outro. Esse princípio é mais do que uma regra de convivência, é um pilar da ética e um fundamento da sabedoria. O sábio jamais viola o princípio da confidencialidade, porque ele entende, as palavras que você guarda dizem muito mais sobre você do que as que você espalha. Quarto princípio, o princípio da modéstia financeira. Seu valor não está no quanto você possui. Em um mundo onde muita gente mede o próprio valor pelo saldo bancário, o sábio segue na direção oposta. Ele entende que aquilo que você possui jamais definirá quem você é. O sábio jamais se vangloria das suas posses, das suas conquistas materiais, porque sabe que tudo isso é transitório. Como dizia Sêneca, a verdadeira riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. O sábio é livre. Livre da necessidade de ostentar, livre da ansiedade de provar algo para os outros, livre da ilusão de que o valor humano pode ser reduzido a números, marcas ou patrimônios. Ele entende que falar demais sobre dinheiro atrai inveja, desperta julgamentos e, muitas vezes, expõe vulnerabilidades. Por isso, ele escolhe a modéstia financeira. Não porque esconde, mas porque não precisa afirmar nada através do dinheiro. Reflita. Quantas vezes você viu alguém ostentar e percebeu nas entrelinhas um grito silencioso por validação? O sábio não grita, ele apenas é e segue em paz. Falar sobre o quanto você tem nunca engrandece quem você é. Por isso, o sábio jamais viola o princípio da modéstia financeira. Ele escolhe o silêncio sobre as posses e a discrição sobre os ganhos, porque sabe que a verdadeira segurança não está no que ele possui, mas naquilo que ele é capaz de preservar em silêncio. Quinto princípio, o princípio da empatia. Não se cresce diminuindo os outros. O sábio jamais usa o riso como arma. Ele sabe que diminuir o outro
não é um sinal de superioridade, mas um reflexo de insegurança interna. Quantas vezes já ouvimos ou até dissemos: "Ah, foi só uma piada, não precisa levar a sério." Mas será mesmo? A filosofia estoica ensina que o sábio mede suas palavras não apenas pela intenção, mas principalmente pelo efeito que elas causam. Zombar, ridicularizar, tirar sarro, tudo isso pode parecer inofensivo, mas quase sempre esconde uma tentativa inconsciente de se afirmar às custas do outro. E o sábio não precisa disso. Ele compreende que o verdadeiro poder não está em fazer o outro se sentir menor, mas em fazê-lo sentir-se acolhido. Como dizia Marco Aurélio, a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Quando alguém o provoca ou tenta ridicularizá-lo, o sábio não revida. Ele não entra no jogo, não alimenta a disputa, ele escolhe a empatia. E, se puder, responde com humor leve ou com um silêncio elegante. Reflita. Quantas vezes, em nome de uma brincadeira, você ou alguém acabou ferindo quem não merecia? O sábio evita isso. Ele escolhe ser um espaço seguro, um ambiente onde as pessoas podem crescer e se expressar sem medo de serem diminuídas. Por isso, o quinto princípio que um sábio jamais viola é o da empatia. Não se cresce diminuindo os outros, cresce-se elevando a si e inspirando quem está ao redor. Lembre-se, o riso é um dos melhores remédios, mas só quando é compartilhado e nunca quando é usado como arma. Sexto princípio, o princípio da neutralidade. Não se alimente da vida alheia. É natural sentir curiosidade sobre a vida dos outros, mas o sábio compreende que alimentar-se constantemente das histórias alheias não fortalece, enfraquece. A fofoca é um hábito disfarçado de entretenimento, mas que, na prática, intoxica quem pratica e corrói quem é alvo. Segundo estudos, cerca de 65% das conversas cotidianas envolvem algum tipo de fofoca, o que revela não apenas uma prática comum, mas um vício coletivo. Mas o sábio não se permite esse vício. Ele sabe que quem fala demais da vida alheia perde tempo precioso, expõe fragilidades do próprio caráter e, frequentemente, cria inimizades e desconfianças. Como ensinava Sêneca, perder tempo é o mais irreparável dos desperdícios. E o tempo gasto falando da vida alheia é tempo roubado da sua própria evolução. O sábio prefere focar na sua própria jornada, nos seus valores, nas suas ações. Ele compreende que alimentar-se das histórias dos outros não nutre, mas esvazia. Reflita. Quantas vezes você se pegou envolvido em uma conversa que, no fundo, não agregava absolutamente nada à sua vida? E mais, quantas vezes percebeu que quem fala de todos acaba falando de você também quando você não está presente? Por isso, o sábio jamais viola o princípio da neutralidade. Ele não se alimenta da vida alheia. Ele não precisa disso. Ele prefere investir sua energia naquilo que pode controlar: suas escolhas, suas palavras, sua conduta. Lembre-se, quem domina a própria língua, domina a própria vida. Sétimo princípio, o princípio da imperturbabilidade. Provocações são testes, não convites. A maioria das pessoas reage automaticamente às provocações, como se cada ataque fosse um convite irrecusável para o combate. Mas o sábio sabe, provocações não são convites, são testes, e nem todo teste precisa ser enfrentado. Muitos só precisam ser ignorados. O provocador quer que você perca o controle, quer que você reaja, que se exponha, que desça ao mesmo nível. Mas o sábio escolhe a imperturbabilidade, a capacidade de manter-se firme, sereno e inabalável, mesmo sob pressão.
Como ensinava Marco Aurélio, você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O sábio não se deixa arrastar pela correnteza emocional do outro. Ele vê a provocação pelo que ela é. Um reflexo da dor ou insegurança de quem provoca. Um convite para uma disputa que não precisa acontecer. Por isso, ele escolhe ser como uma parede sólida, que recebe a pancada, mas não cede. Ou melhor ainda, ele se torna como a água, que contorna, que flui, que não oferece resistência desnecessária, mas, ao mesmo tempo, não se deixa contaminar. Reflita. Quantas vezes, ao reagir a uma provocação, você percebeu, depois, que o desgaste foi maior do que o ganho? O sábio evita esse desgaste. Ele sabe que nem toda batalha precisa ser travada e que muitas vezes a vitória está no silêncio e no autocontrole. Por isso, ele jamais viola o princípio da imperturbabilidade. Ele escolhe a serenidade, a estabilidade e a força silenciosa, porque sabe que quem se controla, controla a situação. Oitavo princípio, o princípio da temperança. A raiva é um fogo que se apaga no silêncio. A raiva é como um fogo. Quando não controlado, queima tudo. Relacionamentos, oportunidades e até a nossa paz interior. O sábio entende que a raiva é uma emoção natural, mas também profundamente perigosa quando não é domada. Como dizia Marco Aurélio, a melhor resposta à raiva é o silêncio. Quem reage tomado pela raiva, muitas vezes se arrepende. Quem respira, se aquieta e escolhe não reagir no calor do momento, ganha não só a razão, mas, principalmente, a sabedoria. O sábio pratica a temperança. Ele reconhece a sua raiva, mas não se deixa conduzir por ela. Ele compreende que a raiva não é um comando, é apenas um sinal, que pede atenção, mas não exige obediência. Reflita. Quantas vezes ao falar ou agir com raiva, você feriu alguém ou prejudicou a si mesmo e depois percebeu que poderia ter simplesmente esperado o fogo baixar? O sábio escolhe o silêncio como extintor. Ele entende que as palavras ditas na raiva são como flechas lançadas. Mesmo que você se arrependa, não há como recolhê-las. Por isso, ele jamais viola o princípio da temperança. Ele escolhe o silêncio diante da raiva. E quando fala, suas palavras são ponderadas, curativas e construtivas. Lembre-se, a raiva é fogo, mas você é quem decide se será a lenha ou a água que apaga. Nono princípio, o princípio da verdade. A honestidade é o alicerce de todas as virtudes. O sábio jamais faz da mentira um hábito, porque ele sabe, toda mentira, por menor que seja, é uma rachadura na sua própria integridade. Mentir pode parecer um atalho, um jeito fácil de evitar um conflito ou de conseguir aquilo que deseja. Mas o sábio vê além do momento. Ele entende que a mentira é como um castelo de cartas. Cada nova mentira precisa sustentar a anterior, até que inevitavelmente tudo desmorona. Como dizia Sêneca, uma vida honesta é a melhor política. A honestidade não significa ser brutalmente sincero. Não se trata de ferir o outro com a verdade nua e crua, mas sim de escolher sempre a integridade, a coerência entre o que se pensa, se sente e se diz. O sábio entende que sua palavra é seu contrato invisível com o mundo. Ele não precisa da mentira para ser aceito, nem da dissimulação para ser respeitado. Ele sabe que a verdade pode até custar caro, mas a mentira sempre cobra um preço maior. Reflita. Quantas vezes uma pequena mentira gerou um problema maior do que a verdade causaria? E mais,
Quantas vezes, ao ser honesto, você ganhou não apenas respeito, mas também paz de espírito? O sábio jamais viola o princípio da verdade. Ele escolhe viver de forma clara, limpa e livre do peso das máscaras. Porque ele sabe, a mentira protege momentaneamente, mas a verdade fortalece eternamente. Lembre-se, sua reputação se constrói com honestidade e se destrói com uma única mentira. 10º princípio. O princípio da integridade. Promessas são compromissos, não conveniências. Para o sábio, uma promessa não é apenas um gesto social. É um compromisso de honra. Ele sabe que, no mundo de hoje, onde tantas palavras são lançadas sem peso, quem cumpre o que promete já se destaca como um verdadeiro diferencial humano. Como dizia Sêneca, o homem que promete demais, cumpre de menos. Por isso, o sábio é criterioso ao prometer e impecável ao cumprir. Ele compreende que não há nada mais desgastante do que conviver com alguém que promete e não cumpre. Cada promessa vazia mina a confiança, destrói relações e mancha a própria credibilidade. O sábio evita fazer promessas apenas para agradar ou para se livrar de um desconforto imediato. Ele entende que é melhor dizer um não honesto do que um sim conveniente que será quebrado logo adiante. Reflita. Quantas vezes você já prometeu algo apenas para encerrar uma conversa ou para evitar um desconforto e depois sentiu a culpa ou o peso de não ter cumprido? O sábio evita esse ciclo. Ele só promete aquilo que pode e quer cumprir. E quando promete, faz da sua palavra um compromisso inegociável. Por isso, ele jamais viola o princípio da integridade. Ele honra o que promete e só promete o que pode honrar. Lembre-se, sua palavra é o seu cartão de visita e o seu legado invisível. Quem promete pouco e entrega muito, constrói uma reputação sólida e admirada. E o penúltimo princípio, o princípio do respeito. Nem toda crença precisa ser combatida. O sábio compreende que o mundo é feito de uma imensidão de crenças, valores e culturas, e que não cabe a ele julgar ou corrigir cada uma delas. Ele sabe que as pessoas creem no que creem, não por ignorância ou malícia, mas porque suas vivências e histórias as conduziram até ali. Como dizia Sêneca, devemos respeitar os costumes dos outros, como gostaríamos que respeitassem os nossos. O sábio não perde tempo tentando impor suas convicções ou entrar em debates infrutíferos para provar que está certo. Ele entende que nem toda crença precisa ser combatida, nem toda opinião precisa ser refutada, nem toda diferença precisa ser nivelada. Em vez disso, ele escolhe a compreensão, o respeito e a curiosidade sincera diante do que é diferente. Reflita. Quantas vezes você já se viu gastando energia tentando convencer alguém e percebeu no final que a relação saiu abalada e ninguém mudou de ideia? O sábio evita esse desgaste. Ele respeita as escolhas do outro, mesmo que não concorde com elas. Ele entende que o mundo não precisa ser uniforme para ser harmonioso. Por isso, ele jamais viola o princípio do respeito. Ele honra a diversidade e reconhece que muitas vezes o maior sinal de sabedoria é simplesmente ouvir, sem precisar corrigir. Lembre-se, o respeito é a base da convivência e quem o pratica revela grandeza interior. Último princípio, o princípio da autossuficiência emocional. Nem todas as insatisfações precisam ser expostas. O sábio entende que a vida nem sempre corresponde às nossas expectativas e que todos nós, em algum momento, sentimos insatisfações com o trabalho, com as relações,
com a nossa própria trajetória. Mas ele também sabe que nem toda insatisfação precisa ser compartilhada ou transformada em um desabafo público. Como ensinava Epicteto, não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. O sábio pratica a autossuficiência emocional. Ele acolhe suas frustrações, processa seus sentimentos e escolhe compartilhar apenas aquilo que realmente constrói e não aquilo que só descarrega. Ele entende que expor excessivamente suas insatisfações não resolve o problema, apenas o amplia, transformando-o em um foco constante de atenção e alimentando a vitimização. Reflita. Quantas vezes você já reclamou de uma situação e percebeu que isso não mudou nada, apenas drenou sua energia e reforçou a ideia de que você estava preso àquele problema? O sábio escolhe outro caminho. Ele fala quando há um propósito, quando há uma busca legítima por solução, ou quando sua partilha pode gerar apoio mútuo. Mas, na maioria das vezes, ele prefere acalmar a mente, refletir em silêncio e agir com sabedoria. Ele sabe que muitas das suas insatisfações se resolvem, não quando as expõe, mas quando as transcende. Por isso, ele jamais viola o princípio da autossuficiência emocional. Ele cuida de sua paz interna. Não entrega sua serenidade ao julgamento ou à pena alheia. E escolhe a sabedoria silenciosa como um escudo para a alma. Lembre-se, nem toda dor precisa ser contada, mas toda dor precisa ser curada. E muitas vezes, essa cura começa no mais profundo silêncio. Esses são os 12 princípios que um sábio jamais viola, não porque sejam regras rígidas, mas porque são caminhos que conduzem a uma vida mais leve, coerente e, acima de tudo, mais em paz. Quantos desses princípios você já pratica? E quantos ainda precisa incorporar à sua vida? Lembre-se, a sabedoria não está em ser perfeito, mas em estar em movimento, em direção a uma versão sua, mais madura, mais consciente e mais plena. O sábio não se julga por tropeçar, mas se orgulha de continuar caminhando. Por isso eu te convido, deixe aqui nos comentários qual desses princípios mais tocou você e qual você vai começar a praticar hoje mesmo. Declare. Assuma esse compromisso. Transforme essa reflexão em ação. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para viver uma vida com mais sabedoria, mais intencionalidade e menos ruído. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que você sabe que também está nessa jornada de crescimento e consciência. Porque quando compartilhamos sabedoria, não a dividimos, a multiplicamos. Gratidão pela sua presença, pela sua atenção e pela sua confiança.